Olá pessoal, estamos aqui de volta na nossa contagem regressiva para o concurso da Polícia Civil de Pernambuco. Conforme nós já vimos no primeiro bloco, qual é o nosso objetivo dessa noite? Exaurir todo o conteúdo do edital. O conteúdo de estatuto, que é um conteúdo pequeno, é um conteúdo básico, aqui não tem divergência jurisprudencial, doutrinária, o nosso negócio aqui é acertar tudo. Então, no primeiro bloco, nós vimos os principais introdutórios, os pontos iniciais. Falamos aqui das peculiaridades do estatuto, da natureza jurídica do cargo, falamos da importância de respeito à disciplina, à hierarquia, razão pela qual o funcionário policial civil não pode exercer outra atribuição de natureza pública ou privada, salvo as exceções previstas no artigo 4º. Vai receber uma gratificação de natureza policial para compensar essa impossibilidade e também razão da atribuição de risco que ele exerce. E existem deveres, obrigações que esse policial tem que cumprir, tem que honrar justamente no intuito de garantir o cumprimento do exercício de suas atribuições. Porém, em caso de descumprimento de qualquer dos seus deveres, surge o regime disciplinar, surgem as proibições, que é o que nós vamos discutir a partir de agora. Segundo momento, então, do estudo do estatuto é tratar das responsabilidades, das transgressões e das penas disciplinares. Antes de passar para esse aspecto relacionado às sanções, nós vamos falar então das responsabilidades, justamente para entender onde é que o estatuto entra no que se refere à aplicação de punição. Nós temos então um artigo que vai abordar quais são essas responsabilidades. Vamos colocar aqui no quadro, portanto, acompanhando ainda o nosso raciocínio do primeiro bloco, quais são as responsabilidades. Começamos aqui, ponto 5, responsabilidades. Responsabilidades em razão do exercício incorreto do cargo pelo funcionário policial civil do Estado. Aqui temos que considerar a existência de três responsabilidades independentes, de forma que, regra geral, a absolvição em uma delas não gera absolvição nas demais. Quais são essas responsabilidades independentes? São elas: responsabilidade civil, responsabilidade penal e responsabilidade administrativa. Três esferas de responsabilidades, todas elas independentes uma das outras. A responsabilidade civil diz respeito ao descumprimento de um dever funcional que vai gerar a obrigação do Estado de ressarcir o prejudicado. Entra dentro da teoria da responsabilidade civil do Estado que você estuda lá no direito administrativo, está prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Então, diz respeito a uma obrigação de ressarcimento. Daí, então, que eu posso dizer que a responsabilidade civil é uma responsabilidade de natureza pecuniária. Portanto, pela prática de um mesmo ato ilícito, o que aqui nós vamos chamar de transgressão, o agente, o policial civil do Estado, ele pode sim ser responsabilizado ao mesmo tempo na esfera civil, penal e administrativa. Na esfera civil, ele praticou um ato ilícito, ele descumpriu com um daqueles deveres funcionais contidos no artigo 30, ele causou um dano a terceiro, cuja responsabilidade será do Estado. Porém, pela teoria da responsabilidade objetiva e a teoria do risco administrativo, o Estado responderá de forma objetiva, independente da ocorrência de dolo ou culpa, exigindo apenas o dano, o nexo causal. Agora, depois, o Estado se volta contra o agente público e a responsabilidade passa a ser subjetiva. Ele vai analisar a ocorrência de dolo ou culpa e, se restar comprovado que seu agente agiu de forma dolosa ou culposa, ele vai querer o ressarcimento, que é o que nós chamamos de direito de regresso. Daí, então, que a responsabilidade civil, ela diz respeito a essa necessidade de ressarcimento, devolver aos cofres públicos os prejuízos ocasionados em razão de um ato infracional praticado pelo agente, no nosso caso aqui, o servidor policial civil do Estado.
Agora, esse mesmo ato, essa mesma transgressão pode gerar também uma responsabilização penal. Isso quando o ato ilícito estiver tipificado, previsto no Código Penal como um crime ou contravenção penal. Então, aqui podemos dizer que a responsabilidade penal surge quando o ato ilícito, o ato indevido, estiver tipificado, previsto no Código Penal como um crime ou uma contravenção penal. A contravenção penal é um crime de menor potencial ofensivo. Daí, então, que o agente também será responsabilizado na esfera penal, de acordo com o que estiver estipulado, disposto, previsto no Código Penal. Entretanto, esse mesmo ato infracional ou transgressional pode gerar também uma responsabilidade administrativa, que é aquela que diz respeito a um ilícito funcional. Ou seja, enquanto que na responsabilidade civil haverá uma obrigação de ressarcimento, ou seja, ela é uma responsabilidade de natureza pecuniária, na responsabilidade penal existe uma incidência de ato infracional previsto no Código Penal, razão pela qual haverá uma punição aplicada. Na responsabilidade administrativa, nós temos uma obrigação de ressarcimento? Não, nós temos uma obrigação de cumprimento a um dever funcional, ou seja, ele vai gerar uma sanção de natureza disciplinar. E, de fato, quando se fala em estatuto dos funcionários públicos, seja lá qual for o tipo de funcionário, inclusive o policial civil, nós vamos aqui tratar de responsabilidade administrativa. Significa que a responsabilidade que nos interessa, de fato, é a responsabilidade de natureza administrativa. Mas, então, por que nós estamos citando as três? Porque o Estatuto deixa claro que essas três responsabilidades são independentes. Que, regra geral, a absolvição em uma delas não gera absolvição nas demais. Que elas vão existir independente das outras. Significa, então, que pela ocorrência de um mesmo ato ilícito, ele pode ser responsabilizado em uma, duas ou três. Porém, a responsabilidade que nos interessa aqui, já que nós estamos estudando o Estatuto, é apenas a responsabilidade de ordem administrativa. Mas você tem que entender a diferença entre elas. Portanto, responsabilidade civil, obrigação de ressarcimento ao erário é o objeto. As sanções são aquelas que estarão previstas no Código Civil. Sanções previstas no Código Civil. Enquanto que a responsabilidade penal é uma conduta funcional, cujas sanções estarão previstas no Código Penal. Já a que nos interessa é a funcional, cujas sanções estarão previstas onde? No nosso Estatuto. No Estatuto que regula a vida funcional dos policiais civis, que é o nosso Estatuto específico. Portanto, partindo disso aqui, nós temos as transgressões disciplinares. Ou seja, o descumprimento de qualquer dos deveres funcionais, principalmente aqueles contidos no artigo 30, que nós vimos no primeiro bloco, pode gerar, sim, a ocorrência de uma transgressão. O que é uma transgressão? É uma infração. Só que é uma infração relacionada, vinculada com o exercício funcional do cargo. Daí, então, que o nosso Estatuto vem definindo quais são as transgressões de natureza leve, média e grave. Por que é importante saber classificá-las? Porque a partir dessa classificação é que nós vamos poder identificar as penas disciplinares. A partir desse momento é que será possível a definição das penas disciplinares. Mas aqui eu quero que você compreenda que quando a transgressão é de natureza leve, ela diz respeito mais a uma situação em que o funcionário, policial civil, não foi cauteloso, não foi cuidadoso, então ele nem tinha conhecimento, razão pela qual ele não gerou um grave prejuízo ao poder público, de modo que aquela sanção leve pode até ser objeto de uma situação em que ele pode se redimir, dá para corrigir, porque não vai gerar um grave prejuízo. Já na infração média, na transgressão média, existe sim um prejuízo, mas ainda é um prejuízo passível de reparação. Diferente do que ocorre nas transgressões de natureza grave, onde nós vamos estar tratando de um prejuízo irreparável, grave.
Então, desse modo, de acordo com a gravidade das transgressões, é que nós vamos ter a aplicação das penas disciplinares mais adequadas. E onde é que essas penas estão? No artigo 34. Muito importante analisar o artigo 34, que nos diz quais são as sanções, mas, ao mesmo tempo, dê uma olhada também no artigo 35, 36, 37, 47, 48 e 49. O 34 só define quais são as penas. Nos demais artigos que estão previstos no seu edital, nós vamos ter a caracterização de cada uma dessas penas, conforme nós vamos colocar no quadro a partir de agora. Qual é a primeira pena disciplinar? Aquela que vai ser aplicada às transgressões de natureza leve, aquelas que são passíveis de reparação. O nome dessa pena disciplinar é repreensão, que é a mesma coisa que uma advertência. Hoje, na verdade, os estatutos mais atuais, eles preferem chamar a repreensão de advertência. Como esse nosso estatuto é de 74, ele continua utilizando esse termo. O que seria repreensão? É um chamamento de atenção, é dizer, olha, esse ato praticado foi incorreto, você errou, você não soube cumprir a lei, você agiu de uma forma equivocada, mas dá para reparar, dá para corrigir, porque não gerou um prejuízo grave ao erário, ao poder público. Então, essa repreensão será aplicada às faltas de natureza leve, ela será aplicada por escrito, é muito importante, não existe repreensão verbal. É por escrito porque ela será registrada, anotada na ficha funcional daquele policial. Mas, ainda assim, posso dizer que ela será aplicada às faltas de natureza leve. Então, por escrito, para ser registrado na ficha funcional, nos assentamentos funcionais, e aplicada, portanto, às transgressões de natureza leve. Aquelas transgressões que são passíveis de reparação, dá para corrigir, porque na maioria dos casos trata-se de um descumprimento de um dever que não gerou um prejuízo. Foi mais um desconhecimento do seu dever funcional, o que não justifica a ausência de punição. Repreensão é sim uma pena disciplinar, não estou justificando, estou apenas dizendo que dá para aplicar uma medida mais suave. Levando em consideração que aqui nós só estamos abordando infrações de natureza de responsabilidade administrativa. Não estou entrando em civil e penal porque não está na nossa esfera de atuação. O objetivo era apenas mostrar a diferenciação entre elas e entender que elas são independentes e que, em regra, uma não gera alteração na outra. Vamos lá, então, para a nossa segunda pena disciplinar. Saímos daquela infração mais leve, mais ciente de que o policial pode sim também praticar infrações de natureza média ou até grave. Aí passamos para a segunda. Vamos falar aqui da suspensão. A suspensão consiste em uma medida mais grave que será aplicada em duas situações. Ela será aplicada tanto em casos de reincidência em infrações leves, ou seja, medidas passíveis de repreensão, porque, olha, se o agente pratica uma falta de natureza leve, uma repreensão parece ser suficiente. Agora, se ele é reincidente, será que vale a pena repreendê-lo novamente? Porque a repreensão, ela não gera afastamento do funcionário de suas atribuições. Ele continua exercendo as mesmas atribuições, portanto, não gerando afastamento, não gera perda remuneratória, continua trabalhando. Será que vale a pena continuar repreendendo se ele já praticou aquela falta, se ele é um reincidente? Partimos do princípio de que não vale a pena. Então, a suspensão será aplicada em casos de reincidência em falta leve. Reincidência naqueles casos que foram passíveis de uma repreensão. Reincidência em faltas de natureza leve. Assim como também em outros casos de natureza grave, quando não houver uma previsão na lei de que se trata de uma infração, de uma transgressão passível de uma demissão ou uma cassação, que são medidas muito mais graves, já que são medidas expulsórias, geram um afastamento compulsório do servidor de suas atribuições. Portanto, reincidência leve, assim como também faltas graves, porém não previstas como demissão
outras faltas graves, porque existem aquelas que estarão previstas no rol da demissão ou da cassação. Acontece que essa suspensão será por um prazo de até 30 dias. Quem vai definir o prazo é a autoridade, é discricionário, gera afastamento do servidor de suas atribuições funcionais, consequentemente gera perda salarial. Para evitar que esse policial fique prejudicado em relação à sua remuneração, a lei traz a possibilidade de que essa pena de suspensão possa ser convertida em uma sanção intermediária. Ela pode ser convertida na pena de multa. Significa, então, que, a critério da autoridade, no lugar de suspender aquele policial, ele pode continuar trabalhando, sendo que ele vai pagar uma multa no percentual de 50%. Ele trabalha, mas só recebe metade. Percentual fixo. Continua trabalhando, porém, só recebe 50%. Haja vista a aplicação da multa. É interessante constatar que essa conversão da pena de suspensão em multa ela é discricionária, vai ser a critério da autoridade. Portanto, a multa aplicada em caso de conversão da pena de suspensão. E depois vem as medidas mais graves. Aqui são medidas expulsórias, servidor policial civil, de fato, vai deixar de fazer parte do quadro, e a primeira delas é a demissão. Demissão é a primeira medida expulsória. Ele sai em caráter definitivo, é uma saída compulsória, mas, para tanto, ele tem que ter cometido uma falta de natureza grave. É uma transgressão de natureza grave prevista na lei. Grave e prevista na lei. Não tem como aplicar uma demissão a uma falta que não esteja prevista na lei. Isso aqui é completamente discricionário. Não é à toa que, se a transgressão for de natureza grave e não estiver prevista na lei, aplica uma suspensão. Por isso que a suspensão é uma pena intermediária, uma medida intermediária. Serve para uma reincidência em falta leve, mas também serve para uma falta grave quando não estiver previsto no rol da demissão. E nós temos aí no Estatuto a listagem das situações que vão gerar a demissão. Entre elas, por exemplo, você encontra os crimes contra a administração pública, utilização irregular do cargo, ser gerente de empresa, favorecer terceiros no âmbito da administração pública. Então, são várias situações consideradas graves que vão gerar essa medida expulsória. Se por acaso não estiver prevista na lei, não pode ser demissão, cabendo à autoridade, portanto, aplicar uma suspensão, definindo a quantidade de dias em que aquele policial poderá ficar suspenso, ainda ciente de que a pena de suspensão poderá ser convertida em multa a critério da autoridade. E outra sanção que merece destaque, vamos colocar aqui como quinta sanção, é a cassação. Cassação, que também é uma medida expulsória. Cassação que pode ser tanto de aposentadoria como de disponibilidade. Cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Vamos entender aqui o que significa. Sujeito, no caso aqui, policial civil, praticou em atividade uma transgressão de natureza grave. Só que ele se aposentou. Ou então ele está em disponibilidade. Está em disponibilidade, ele está em casa, aguardando ser convocado. Por algum motivo ele não está trabalhando. Vejam que tanto na cassação, tanto na aposentadoria como na disponibilidade, eles estão em inatividade, eles são inativos. É diferente daquele que foi demitido. A demissão se aplica ao servidor ativo, ele está em atividade. Então, se ele praticou uma falta grave, passou por um processo disciplinar, porque ninguém vai ser responsabilizado sem o devido processo disciplinar, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa. Passou pelo processo disciplinar, é ativo e praticou uma falta grave, ele vai ser demitido. Mas digamos que ele praticou a falta grave, a transgressão grave em atividade, porém ele se aposentou ou entrou em disponibilidade, tornou-se inativo.
Depois disso, foi instaurado o processo disciplinar, foi garantido a ele, policial, o direito ao contraditório e ampla defesa, e ao final constatou-se que ele de fato praticou a falta grave. Qual é a sanção que poderá ser aplicada a ele? Não dá para aplicar uma demissão, porque a demissão é a medida expulsória aplicada ao servidor ativo, aquele que está atuando. Então, nesse caso, o que sobra para ele? Sobra para ele a cassação, seja de aposentadoria ou de disponibilidade, que consiste na medida expulsória adequada para colocar para fora aquele que praticou uma falta grave, porém, a sanção foi aplicada quando ele estava em atividade. A falta não foi na inatividade, não. A falta foi em atividade, mas a sanção foi aplicada quando ele estava inativo. Daí, então, chamamos cassação. Quer dizer, então, que a mesma infração, a mesma conduta que gera demissão é a que gera cassação? Correto. A diferença é, a demissão é aplicada ao servidor que está ativo. A cassação é aplicada ao servidor que é inativo, está aposentado ou em disponibilidade. Gente, no final gera o mesmo efeito, vai para fora. É medida expulsória da mesma forma. Por isso que essas duas penas, elas são parecidas. E um pouco parecidas, um pouco semelhantes com a última, que é a destituição de função. Eu digo que é apenas um pouco, por quê? Aqui na destituição, de fato, o sujeito vai embora também, é medida expulsória. Só que a destituição é apenas da função, ou seja, não é do cargo. É de uma atribuição que não existe em caráter permanente. Daí então que eu posso dizer que a demissão é uma transgressão grave praticada por um servidor que quando eu vou aplicar a sanção ele é ativo, a cassação, quando eu vou aplicar a sanção ele é inativo, e a destituição da função é daquele que não estamos tratando do cargo efetivo, estamos tratando apenas da sua função comissionada. Daí, então, que a sanção é outra. Portanto, essas são as penas disciplinares previstas no artigo 34. Claro que para encontrar, onde é que você vai encontrar o que eu acabei de explicar para vocês aqui? Nos demais artigos que estão previstos no seu edital. O 34 só define quais são as penas disciplinares, mas para você entender o que significa cada uma delas, da forma como eu acabei de expor aqui no quadro, você vai ter que buscar os demais artigos. Dá uma olhada nos artigos 36, 37, 47, 48 e lá você vai encontrar as informações necessárias, mas tudo que está aí previsto no Estatuto, nesses artigos, eu acabei de colocar aqui no quadro, tá bom? Então, aplica-se essas sanções. Só para fechar, o artigo 35, ainda acompanhando as penas disciplinares, ele vem nos dizer o que é que deve ser considerado, levado em consideração no momento de aplicação dessas penas. Dá uma olhadinha no artigo 35. O que é que eu levo em consideração? Primeiramente, a natureza da transgressão. Eu quero saber se é uma transgressão de natureza leve, média ou grave, porque a partir daí eu vou conseguir enquadrar a pena disciplinar mais adequada. É o primeiro ponto. Segundo, os danos que essa transgressão pode gerar para o serviço público. Se é um dano reparável ou irreparável. Porque a partir daí pode surgir um critério atenuante ou agravante da sanção. Outro ponto também importante, a repercussão do fato. Porque lembre-se que o agente público ele deve ter uma conduta irrepreensível, uma conduta ilibada, nós vimos isso, está no artigo 30. Então, se aquele ilícito praticado por ele causou uma repercussão grave, conhecimento da sociedade, da imprensa, aquilo pode ser também um agravante no momento da aplicação da pena disciplinar. Assim como seus antecedentes e, principalmente, a reincidência desse funcionário. Portanto, o artigo 35 vai definir o que é que leva-se em consideração no momento da aplicação dessas penas e eu considero um ponto bem relevante para a sua prova. E com isso, nós encerramos a parte teórica. Conforme combinamos no primeiro bloco, encerramos, exaurimos os artigos que serão cobrados na sua prova. Mas para deixar o nosso conteúdo mais organizado, vamos dar uma olhada nas questões. Separei mais algumas questões bem legais dentro desse segundo ponto. Me acompanha aí a partir da questão de número 7, no primeiro bloco. Resolvemos 6 questões
sobre as incompatibilidades, a natureza, os deveres, e agora vamos resolver mais 6 que tratam das sanções e das responsabilidades, tá bem? Vamos lá para a questão de número 7. Diz assim: quanto à responsabilidade do funcionário policial prevista no Estatuto, a Lei 6.425, assinale a correta. Temos aqui 3 espécies de responsabilidade, você vai dar uma olhada, todas elas estão previstas onde? No edital, dá uma olhada no artigo 31, nem coloquei aqui no quadro, mas essas responsabilidades estarão previstas lá no artigo 31 do Estatuto. Item A. Pelo exercício regular de suas atribuições, o funcionário policial responde somente na responsabilidade administrativa? Não. Conforme nós já vimos, pela prática de um ilícito, ou seja, pelo exercício irregular de seus deveres funcionais, aqueles previstos no artigo 30, o funcionário policial pode ser responsabilizado ao mesmo tempo, na esfera civil, penal e administrativa. Agora, aqui nos interessa, nesse momento, já que o nosso objetivo aqui é só o estatuto, é a responsabilidade funcional, onde serão aplicadas a esse funcionário as penas disciplinares indicadas aqui no quadro. Mas não é porque o estatuto só menciona a responsabilidade administrativa que eu posso, então, confirmar o item A, dizer que pelo exercício regular o funcionário somente responde administrativamente. Na verdade, é pelo exercício irregular de suas atribuições, ele responde nas 3. Incorreto. B. É causa agravante de falta disciplinar, vimos há pouco isso aqui previsto no artigo 35, o haver sido cometido em concurso com 2 ou mais funcionários. Correto, é o conluio. Não é algo agravante, eu nem citei, mas ele está previsto no parágrafo único do artigo 35. É causa agravante, sim, o conluio. O ato ilícito ter sido praticado por 2 ou mais funcionários. É agravante porque torna a instituição mais prejudicada. Correto. C. A responsabilidade obedecerá ao disposto na lei que rege os funcionários públicos civis do Estado, acrescentando-se que as comissões penais, civis e administrativas não poderão acumular-se. Acabei de citar. As 3 responsabilidades são independentes e pelo cometimento de uma mesma falta disciplinar, uma mesma transgressão, um mesmo ilícito, o agente público, policial civil, pode ser responsabilizado na esfera civil, penal e administrativa. Cumulativamente, sim. Ele pode ser responsabilizado nas 3, ou em 2, ou apenas em uma. Agora, quem vai aplicar a sanção é que muda. A autoridade não é a mesma. Afinal, a responsabilidade civil é regida pelas normas do Código Civil, a penal pelas normas do Código Penal e a administrativa por esse estatuto, cujas penas são essas que nós estudamos há pouco. Então, o item fica incorreto quando ele diz que elas não podem cumular-se. Na verdade, elas são, sim, cumulativas, caso as 3 esferas entendam que é o momento certo de aplicar a sanção. Incorreto o item C. Vejamos o D. As responsabilidades civil, penal e administrativa são dependentes entre si, de forma que a absolvição em uma delas gera absolvição nas demais, de forma alguma. Pode sim responsabilizá-lo nas 3 esferas, porém elas são independentes, de modo que a absolvição em uma delas não gera absolvição nas demais. Na verdade, quando você vai lá para a teoria geral das responsabilidades, o que nós aprendemos, isso vale até para o direito administrativo, é que a única forma de absolvição é na esfera penal, quando se tratar de absolvição por fato inexistente ou negativa de autoria, uma situação super excepcional. Então, em regra, isso aqui está incorreto. Portanto, D, falso. E o item E nos diz que a conversão da pena de suspensão em multa só será admitida nas transgressões de natureza leve. O erro aqui é o só. A conversão da pena de suspensão em multa, ela será admitida sempre que a autoridade achar que é possível. Portanto, incorreto. Não é apenas nas transgressões de natureza leve. Na verdade, a suspensão, ela pode ser aplicada em caso de reincidência leve ou outras faltas de natureza grave, podendo então ser convertida em multa. Da forma como foi colocado aqui no item E, está incorreto. Então, questão de número 7 pode marcar item B como nosso item correto. E assim, vamos lá para a questão 8.
Segundo o Estatuto dos Policiais Civis do Estado de Pernambuco, a Lei 6.425 de 1972, não é motivo suficiente para aplicação de pena de demissão. Por quê? Porque algumas infrações, mesmo que de natureza grave, poderão ser passíveis da aplicação de uma suspensão. Porque a suspensão também vale para infração de natureza grave, desde que ela não esteja prevista no rol da demissão. Então, é importante fazer esse comparativo, é importante dar uma lida no artigo que traz o rol taxativo da demissão. Por isso que eu estou aqui mencionando apenas o 34 como penas disciplinares, o 35 como situações agravantes, mas eu peço a você que leia os demais artigos indicados no edital. Quais são eles? 36, 37, 47 e 48. 48 e 49, na verdade. 36, 37, 48, 49 e o 47. São 5 artigos importantes. Dá uma olhada nesses 5 artigos, porque é lá onde você vai encontrar a fundamentação para o que eu coloquei aqui no quadro e, principalmente, vai indicar quais são as sanções, quais são as infrações passíveis de demissão. Então, ele diz o que é que não é motivo suficiente para aplicação de demissão. Item A, insubordinação grave em serviço. É demissão, sim. Item B, contumácia na prática de transgressões disciplinares, qualquer que seja a sua natureza. Contumácia, ele está praticando a falta com frequência, é bastante frequente, é bastante regular a prática de uma infração irregular, então, de uma transgressão disciplinar. Portanto, também gera a demissão. É o que nós chamamos também de reiteração da prática irregular. É motivo de demissão. C, ofensa física à pessoa quando em serviço, salvo em legítima defesa no estrito cumprimento do dever legal. Também não pode agredir fisicamente ninguém. E o item D, falta ao serviço por 30 dias interpolados sem causa justificada. De fato, a falta ao serviço é o chamado abandono de cargo. Gera, sim, a demissão, mas não são 30 dias interpolados. São 30 dias consecutivos sem justa causa. O erro aí é só o interpolado. O interpolado é durante o ano. Quando ele fala que 30 dias consecutivos, sem causa justificada. Então, o item D não é motivo suficiente para a demissão, embora eu possa dizer que é uma falta grave. É uma falta grave onde será possível a aplicação de uma suspensão. Por que não a demissão? Porque não está previsto no rol. Então, pode marcar o item D. O E, revelação de segredo que o funcionário conheça em razão do cargo ou função, demissão na certa. Revelação de segredo de natureza de segurança pública, já pensou? O policial civil que tem uma informação, uma investigação super relevante, aí antes da polícia chegar lá, ele já vai lá e revela para a imprensa, revela para terceiros, ele vai prejudicar as investigações, isso aí já é motivo suficiente para a demissão, independente da aplicação de qualquer outra pena disciplinar. Tá? Então, quando você escuta falar que um policial de qualquer esfera, não só civil, federal, seja qual for a esfera, militar, ele foi penalizado na esfera penal, vai ter que cumprir uma pena e tal, lembrem-se, aquilo ali é independente da sanção de natureza administrativa. Administrativamente, se for revelação de segredo, é demissão. Portanto, na questão de número 8, o único onde não se aplica a demissão é o item D, é a falta ao serviço por 30 dias interpolados, 30 dias consecutivos. Questão 9. No que se refere à responsabilidade do funcionário policial, prevista na Lei 6.425, a assinale correta. Mais uma vez aqui, as responsabilidades contidas no artigo 31. Item A. É facultado ao gestor mencionar a causa da penalidade por ocasião da demissão. Gente, a demissão é, sem dúvida, a sanção mais grave de todas que nós temos. Afinal, gera um afastamento definitivo compulsório do servidor. Portanto, o gestor é obrigado a apresentar a motivação e expor o porquê de demiti-lo. Item incorreto. B. A cassação de aposentadoria e a disponibilidade serão regulados pelo próprio Estatuto. O Estatuto aqui não diz nada sobre elas. O que eu acabei de explicar para vocês,
O que diferencia a cassação da demissão é um regramento geral. Por isso que é importante conhecer também o Estatuto Geral aplicado aos demais servidores públicos do Estado. É importante conhecer, então, essa norma. O Estatuto dos Funcionários Policiais Civis revogou o Estatuto Geral? Não. Ele não revogou. Ele mantém-se em vigor aplicado a outros servidores. E também pode ser aplicado ao policial civil em caso de omissão, como é aqui o caso da cassação de aposentadoria e disponibilidade. Incorreto. C. Na aplicação das penas disciplinares, serão considerados a natureza da transgressão, sua gravidade e as circunstâncias em que ela foi praticada. São as condições agravantes previstas no artigo 35. Na hora de aplicar a sanção, deve sim levar em consideração a natureza da transgressão, se é natureza leve, média ou grave, a gravidade e as circunstâncias em que ela foi praticada. Se não foi em razão de legítima defesa, se não foi uma violenta emoção, exercício do dever legal, são situações que podem reduzir, sim, a gravidade daquele ilícito, além de outras, como nós comentamos há pouco, reincidência, a questão dos antecedentes, o conluio. Portanto, questão 9, item C. Mas vejamos o D. A pena de repreensão, que poderá ser aplicada verbalmente, nós não temos sanção aplicada verbalmente, até a repreensão é aplicada por escrito. Ela deverá constar no assentamento individual, destinando-se às faltas leves. O resto está até correto. A repreensão vai ser, sim, inserida nos assentamentos funcionais. Ela é aplicada à sanção de natureza leve, mas ela não é verbal. Ela será por escrito, portanto, incorreto. E o item E diz que a pena de suspensão, que não excederá 20 dias, não excederá 30 dias, será aplicada em casos de falta grave ou reincidência em falta de qualquer natureza. Perfeito, grave. Reincidência de qualquer natureza. Eu coloquei leve aqui só para explicar que pode ser nessa situação, porque afinal não faz sentido aplicar uma repreensão e continuar repreendendo novamente. Incorreto. Então, na questão de número 9, você marca o item C. E assim, passamos para a questão 10. Quanto às sanções disciplinares previstas na Lei 6.425, assinale correto. A. A pena de suspensão poderá ser aplicada em casos de cometimento de crime contra a segurança nacional e a administração pública. Pense aqui comigo. Crime contra a segurança nacional, contra a administração pública, um ato atentatório às instituições democráticas do país. Dá para aplicar só uma suspensão? Isso aqui é falta de natureza grave. Isso aqui está previsto como situação que gera demissão. É um crime contra a administração pública, então não é uma suspensão. Incorreto, marcamos demissão. B. A destituição de função, aquela que é aplicado ao que não tem vínculo, terá por fundamento a falta de exação no cumprimento do dever? Correto. É aplicado àqueles que ocupam chefias. Pode marcar o B. C. A pena de repreensão poderá ser aplicada em casos de ofensa à pessoa quando em serviço? Ofensa à pessoa quando em serviço já é mais grave. Ela vai gerar uma demissão quando se tratar de uma ofensa física. Incorreto. D. O ato de demissão poderá mencionar a causa da penalidade? Já vimos isso em outra questão. O ato de demissão deverá, é uma imposição, ele tem que indicar a causa. Afinal, para haver demissão, o sujeito tem que ter praticado uma falta, uma transgressão de natureza grave prevista no rol da demissão. E o item é: a cassação da aposentadoria e da disponibilidade não são formas de punição previstas no Estatuto. Está aqui, ó. É uma forma, sim, de punição. Agora, o que o Estatuto não faz é discorrer sobre elas. O Estatuto permite que a lei geral, que é o Estatuto dos Servidores do Estado, regulamente. O que o Estatuto que estamos aqui estudando, que é o Estatuto da Polícia Civil, não faz, é regulamentar, mas ele cita, sim, a existência dessas penas disciplinares. Nós vimos há pouco, está aqui no rol do artigo 34. Portanto, item incorreto, questão de número 10, pode marcar o item B. E assim vamos lá para 11. Na questão 11, a banca quer que você indique a alternativa incorreta. Assinale a alternativa incorreta sobre o regime disciplinar dos policiais civis.
Item A. Comete transgressão disciplinar o policial civil que deixar habitualmente de saldar dívidas legítimas. Transgressão disciplinar, policial civil que com habitualidade deixa de saldar dívidas legítimas. O que vai acontecer aqui? Tem previsão? Temos. Pode dar uma olhada lá no estatuto que ele vem dizendo, que a transgressão disciplinar é para aquele que deixa habitualmente de saldar suas dívidas ilegítimas. O erro aqui é uma troquinha de palavra. Cuidado com a banca. B. Na verdade, o erro está correto, é legítima. Desculpem, ilegítima, aí é que não é considerado transgressão disciplinar. Ela faz essa diferença. A dívida aqui é legítima, então, nesse caso, se a dívida existe, ele tem que honrar. Item está correto, mas nós queremos o falso, incorreto sobre o regime. O item A está correto. B. Pratica transgressão disciplinar o policial que maltratar preso sob sua guarda ou usar de violência desnecessária no exercício da função policial. Com toda certeza. A Constituição Federal diz no artigo 5º que em qualquer circunstância tem que respeitar, sim, o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. A integridade física e psíquica do preso tem que ser mantida. Não existe ressalva. Portanto, é sim uma transgressão disciplinar maltratar preso ou usar de violência desnecessária. Item C. É causa agravante de falta disciplinar que ela tenha sido cometida em concurso com 2 ou mais funcionários. É agravante, está no artigo 35, parágrafo único. Porque vai gerar um descaso, vai gerar um ilícito maior dentro de toda a instituição, já que foi praticada por 2 ou mais funcionários. Mas ainda não encontramos o nosso item porque queremos o incorreto. D. Transgride a disciplina policial o agente que participa da gerência ou administração de empresas cujos fins sejam ilegais, sendo lícita sua participação nas demais empresas. Está dizendo aqui no item D que é possível sim que o policial civil seja gerente de uma empresa, desde que o fim dela seja lícito. Ele só não pode ser gerente de uma empresa com fins ilícitos. Está incorreto. Na verdade, ele é proibido de ser gerente de empresa privada, seja ela com fins lícitos ou ilícitos, totalmente proibido. Então, é o nosso item incorreto. Quando ele diz no final, é só a parte final, depois da vírgula, sendo lícita sua participação nas demais empresas, quer dizer que ele pode atuar como gerente, gestor de uma empresa que não seja com fins ilícitos? Também não pode. Então, é item incorreto D. E o E nos diz que a destituição de função terá por fundamento a falta de exação no cumprimento do dever legal, correto. Esse é o objetivo da destituição da função. Então, na questão de número 11, nós só temos um único item falso, é o item D, e essa questão aborda vários artigos acerca das penas disciplinares. Não só o 35, 34, 35, mas também os artigos 36, 37, 47, 48 e 49. E assim, marcamos na 11 o item D e vamos lá para a questão 12, já encerrando aqui o nosso momento de revisão geral. A questão 12. Sobre as penas disciplinares previstas no Estatuto, analisa as assertivas abaixo. Primeira, a pena de repreensão, que será sempre aplicada por escrito, ok, não se aplica verbalmente, deverá constar no assentamento individual do funcionário e destina-se às faltas que, não sendo expressamente objeto de qualquer outra sanção, sejam, a critério da administração, consideradas de natureza grave. Repreensão não é de natureza grave, repreensão é de natureza leve, item incorreto. Apaga aí o grave, é leve. 2. A pena de suspensão, que não excederá 30 dias, será aplicada em casos de reincidência somente em falta grave? Na verdade, também pode ser, olha aqui, somente em falta grave, olha o que diz a lei, em falta leve. Então, incorreto. Também incorreto o item 2. E o 3. A destituição de função terá por fundamento a falta de exação no cumprimento do dever legal? Perfeito. E o 4. O ato de demissão mencionará sempre a causa da penalidade? Correto, já vimos esse item várias vezes em várias questões. Tem sempre aquele ponto que a banca cobra com toda certeza. Então, na nossa questão de número 12, temos como corretos apenas os itens 3 e 4. Podem marcar o C, é o gabarito da questão de número 12.
E assim, pessoal, com isso, nós exaurimos o nosso conteúdo. Tenho certeza que quem está aí me acompanhando nesse momento vai acertar todas as questões de Estatuto da Polícia Civil, porque nós vimos tudo. A banca não pode, é a CESP cria. Não, ela não pode criar nada em cima de estatuto. Afinal, ela definiu os artigos, nós vimos todos. Ela não pode cobrar jurisprudência, doutrina, porque não cabe aqui nesse conteúdo. Isso aí ela cobra lá em constitucional, administrativo, penal. Então, nós vimos todo o conteúdo. Você está 100% apto a acertar todas as questões. Portanto, continue nos acompanhando aqui nos nossos momentos finais, ciente de que é um momento ideal, adequado para que você garanta a sua aprovação. Continue aqui comigo, com a colaboração dos nossos monitores. Eu quero aqui agradecer a todos que estão sempre conosco, em especial um abraço para o pessoal do chat, que está aí também assistindo, está acompanhando, tirando dúvidas, a Amanda Oliveira, a Brena, Rafael, Marcelo, aos nossos monitores, em especial, meu coração vai para o meu querido. Quem é o nosso monitor favorito? É o nosso querido Matheus. É o nosso Matheus Polícia, né? Nosso Matheus Polícia, Matheus Caveira, que está aqui sempre conosco. E para fechar aqui a nossa noite, nós tivemos aqui uma promoção relâmpago recente, né? Quem curte aí a fanpage do AEP viu que nós postamos na aula do Trigueiro uma surpresa muito especial para você, que acompanhou a aula. A possibilidade de ganhar um curso completo da Polícia Federal. Então, vocês mandaram lá as frasezinhas e veja bem quem foi que ganhou esse presente. Vamos anunciar aqui quem é que vai levar o presente do curso da Polícia Federal. É a Mara Câmara, lá de Salvador. Espero que a Mara esteja aí conosco nesse momento. Parabéns, Mara. A equipe do Agora Eu Passo vai entrar em contato com você. Adorou a sua resposta. Então, amanhã mesmo, você vai receber aí um contato da equipe para garantir aí o teu curso. Parabéns, continua participando. Quem não participou, vá lá, curta a fanpage, dá uma olhadinha no Facebook, continua nos acompanhando aqui pelos nossos ao vivos. É o momento de ganhar um curso desses, assim como também garantir a sua aprovação. Desse modo, quero agradecer a todos. Uma boa noite para vocês, em especial a todos que nos acompanharam e até a próxima. Peço também, então, que continue mandando as dúvidas, continue nos acompanhando e uma boa prova para todos vocês. Muito obrigada!